Boa noite, Pai do Senhor. Deus abençoe os irmãos. Sejam muito bem-vindos. Sejam muito bem-vindos. Sejam muito bem-vindos. 20 horas e 20 minutos. Hoje é dia 9 de abril de 2020. Estamos aqui nessa quinta-feira, né? Para a glória de Deus. Firmes e fortes, buscando a presença do Eterno. Pai do Senhor Sandra, Pai do Senhor William, Pai do Senhor Silvia, sejam muito bem-vindos, né? Deus abençoe aos irmãos. Vamos estar louvando ao Senhor, né? A beleza da santidade. Pai do Senhor, irmã Ana, Deus abençoe, seja muito bem-vinda. Sejam muitos bem-vindos, né? Viviane, irmão João, sejam muito bem-vindos para a glória de Deus. Vamos estar aqui, né, buscando a face do Eterno nessa noite, buscando a face do Senhor. Oi, Jenny, Deus abençoe, paz. Sejam muito bem-vindos, Marilyn. Vão entrando aí, vão colocando o link aí para a gente poder estar divulgando. Vamos compartilhar, vamos fazer a obra aí, queridos, né? Muitos dias já aí, né, confinados, guardadinhos, mas o Senhor é poderoso e vai nos dar vitória, né? Estamos aí buscando a face do Eterno, buscando a fazer a obra do Senhor com zelo, ousadia, com a ferramenta que temos dessa tecnologia, né? Vamos continuar. Pai do Senhor, Pastor Marco, Deus abençoe, viu? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo. Aleluia. Vamos lá, né? Louvar o nome do Eterno nessa noite. Hoje a pastora Lígia vai pregar, viu? Onde foi a Sibeli, hoje é a pastora Lígia. Vai ser bênção. Tô de folga aí esses 2 dias. Amanhã, quem sabe, né? Não sei, vamos ver, né? Amanhã pode ser até o pastor Mark aí, né? Ele vem aqui, a gente prega a palavra aqui, depois da live nós vamos pro monte, né? Orar, né? Buscar a face do Eterno. Pai do Senhor, pastora Lira, Deus abençoe os irmãos. João Henrique, Luiz Henrique. Vamos estar louvando ao Senhor. Chamar aqui à frente aqui, o Armandinho, vem Armandinho, louvar o Senhor aqui. Devidamente tua palha te pediu, mas cantaste com ele, beta de amatar o balo. Beta de amatar o balo, para saber o pão de balo. Beta de amatar o balo, para saber o pão de balo. Vende tudo meu irmão, deixa de te amatar, vem amatar ele quer, ele tá cortando a tua paz, tenta te amatar o balo, para saber do pão de balo, tenta te amatar o balo, para saber do pão de balo. Alegria pra matar, aleluia, 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 aleluia,
sonho pode dia de Noé. Assim é a porta do Senhor. Noé entrou na arca e a porta da arca se fechou. Noé entrou na arca e a porta da arca se fechou. Amém. Que seja louvado. Amém. Amém, queridos. Louvado seja o nome do Senhor. Sejam muito bem-vindos. Aí, já está marcado aí. O pastor Marcos então prega amanhã. Depois nós vamos para o monte. O monte vai ser aqui pertinho de casa, né? O monte aí já está preparando. Os irmãos preparou a semana. Aí o pastor Marcos pode até trazer a esposa, né? Que dá para levar a esposa também. Amém, queridos? E vamos louvar o nome do Senhor, né? Buscar a face do Eterno. Buscar a presença de Deus, né? É muito forte, né? O que está acontecendo por esses dias, o ajuste por Deus Altíssimo nas nossas vidas, né? Tantas coisas o Senhor está operando, né? Grandes coisas o Senhor está fazendo nas nossas vidas, né? Pai do Senhor, irmão Júnior, Deus abençoe, viu? Aí você manda mesmo. Glórias a Deus, irmão Júnior, né? José Carlos Júnior, né? A gente chama ele de polícia aqui, é o polícia da igreja. Pai do Senhor, né, irmã Érica, a Maria, meu pai, a irmã Sandra, sejam muito bem-vindos, né? Tamires Rodrigues, ô glória! Aí está firme e forte aí, né? Vamos estar adorando o nome do Senhor aí, juntos, né? Vamos estar orando? Vamos orar nesse momento, apresentar o Senhor, né? Que o Senhor venha conduzir esse culto. Pai, em nome de Jesus, apresentamos a Ti, Senhor, culto de adoração a Ti. Seja muito bem-vindo, Senhor. Opera grandes coisas, ó Pai, nas nossas vidas, ó Pai, através do Teu Espírito Santo. Unimos a nossa fé agora, Senhor, para buscar a Tua face, buscar a Tua instrução, Senhor, de uma forma poderosa, Senhor. Ó Pai, age nas nossas vidas em nome de Jesus. Opera, Senhor, conforme Tu queiras, Senhor, nas nossas vidas. Poder e autoridade clamamos a Ti. Usa, Pai, da Tua serva, da Tua filha, pastora Lígia, através da ministração da palavra nessa noite. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus, que as barreiras sejam removidas, que os impedimentos sejam postos por terra, Senhor. Que o Seu nome venha a ser exaltado, Senhor, nessa noite, Senhor. Que o Teu povo possa Te adorar, Senhor, se relacionar contigo nessa noite. Que o Teu Espírito Santo venha agir nas nossas vidas de uma forma gloriosa. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Fiquem firmes aí, fiquem ligadinhos aí. Deus vai falar o teu coração através da palavra do ministério da pastora Lígia. Cumprimentos, irmãos, com a paz do Senhor, amém? Deus abençoe, sejam bem-vindos todos os irmãos nessa noite, todos os familiares, que nós possamos dar lugar ao Espírito Santo de Deus nessa noite para falar conosco, para nos direcionar segundo a vontade dele, não a nossa. Quero convidar os irmãos para abrir a palavra do Senhor lá no livro de Juízes, no capítulo 10. Vou ler aqui pelo computador, que essa versão é melhor. Vou ler a partir do versículo 6 de Juízes 10, que diz assim: E mais uma vez os israelitas pecaram contra Deus, o Senhor. Adoraram o Deus Baal de várias cidades, a Deus Astarote e também os deuses da Síria, de Sidom, de Moabe, de Amon e dos filisteus. Eles abandonaram o Senhor e deixaram de adorá-lo. Versículo 7. Então ele ficou muito irado com os israelitas e deixou que sofressem nas mãos dos filisteus e dos amonitas. Naquele mesmo ano,
Eles derrotaram os israelitas e os escravizaram. Durante 18 anos, eles escravizaram todos os israelitas que viviam em Gileade, a leste do Rio Jordão, na terra dos amorreus. Os amonitas também atravessaram o Rio Jordão para lutar contra as tribos de Judá, de Benjamim e de Efraim. E assim Israel passava por uma grande aflição. Então os israelitas pediram socorro a Deus. O Senhor, orando assim: Nosso Deus, nós pecamos contra ti, porque te deixamos e adoramos os deuses dos cananeus. E o Senhor respondeu: No passado, os egípcios, os amorreus, os amonitas, os filisteus, os sidônios, os amalequitas e os moabitas escravizavam vocês, e vocês me pediram socorro, e eu os salvei deles. Mas assim mesmo vocês me abandonaram e adoraram outros deuses. Por isso eu não vou mais ajudá-los. Agora peçam socorro aos deuses que vocês escolheram, que ele os ajude quando vocês estiverem em dificuldades. Mas o povo de Israel respondeu: De fato, nós pecamos. Faze de nós o que quiseres, mas salva-nos hoje, por favor. Então, eles jogaram fora os seus deuses estrangeiros e adoraram a Deus, o Senhor. E ele teve pena deles por causa da situação difícil em que estavam. Só até aqui. Eu nunca ministrei sobre essa palavra. Para mim hoje vai ser um desafio, né? Falar sobre essa palavra, falar sobre Jefté, que é uma palavra que o Senhor colocou no meu coração. E aqui a gente vê que por mais uma vez o povo está sendo lembrado de que as aflições que eles estão passando é porque eles deixaram de adorar o Senhor. Aqui por mais uma vez o povo está recebendo resposta do motivo das aflições, do motivo das dificuldades deles. Eles estão recebendo a resposta de Deus. Por que eles estão passando por aquele tempo ruim? Por que eles estão sendo aflitos? Por que eles estão passando por tantas dificuldades? O Senhor vai responder para eles que eles deixaram de adorar o Senhor e começaram a servir a outros deuses. E eles começam a pedir ao Senhor para que o Senhor os ajude. Porque eles não querem mais passar por aquela condição. Eles não querem mais ficar no sofrimento. Afinal, quem é que gosta de viver vida de sofrimento? Quem é que gosta de viver uma vida de perseguição? Quem gosta de ser perseguido? Eu já fui perseguida quando eu era criança. Quando eu era bem criança mesmo. Eu devia ter uns 7, 8 anos quando eu morava em São Paulo. A gente morava em um lugar muito perigoso lá em São Paulo. E eu fui perseguida por um jovem que ele tinha uns 16 anos. E ele era alguém do mundo do crime. E eu não tinha mais paz na minha vida porque aquele jovem, ele simplesmente resolveu me perseguir e disse que eu ia ser mulher dele. Com 7, 8 anos de idade, eu não tinha nem corpo de mulher, eu era apenas uma criança. E aquele jovem, que eu acredito que na época, acho que ele tinha uns 15, 16 anos, ele não me deixava mais viver. Eu não podia ir para a escola, os meus pais não podiam trabalhar. Eu vivia uma vida trancada dentro de casa, porque se eu saísse na rua, eu corria um risco desse jovem me pegar e fazer alguma coisa comigo, me abusar, como outras vezes ele já chegou a colocar dinheiro por baixo da porta de casa, dizendo que eu ia ser mulher dele, sim. E eu, por ser criança naquela época, eu passei por esse período de perseguição, de ver um inimigo, porque eu tinha ele como meu inimigo, embora eu não tivesse entendimento. Eu tinha ele como inimigo. Foi difícil para mim poder parar a minha vida, parar de brincar. Eu estava numa idade de brincar, de ir pra rua. Naquela época
era diferente de hoje. As crianças saíam, pulavam corda, corria, brincava de esconde-esconde, pega-pega. E eu tive que parar com a minha vida naquela idade. Eu não podia sair da minha casa. E os meus pais não tinham sossego, não tinham paz para trabalhar. Porque eles ficavam com medo de sair de casa e me deixar com os meus avós. E por eles serem de idade desse jovem, que ele era do mundo do tráfico, do roubo, ele fazia muitas coisas erradas. Eles tinham medo dele de repente entrar dentro da minha casa e me tomar para ele, me levar embora. E então, quando criança, eu soube o que era ser perseguida. Eu soube o que era viver uma vida de pânico, de medo. Mas Deus se levantou em meu favor. Deus se levantou em favor da minha família, que também não tinha paz, que também vivia em situação de extremo perigo, né? E isso foi um tratar de Deus na vida dos meus pais, na vida do meu pai, na vida da minha mãe, que conhecia o Senhor e também estava longe dos caminhos do Senhor. Essa época era a época que eu frequentava a igreja com os meus avós. A gente sempre, aos domingos, os domingos de manhã era sagrado. A gente sempre estava na igreja, frequentando a escola dominical, participando de alguns congressos infantis. Então eu sabia clamar a Deus no meu jeito. E Deus ouviu a minha oração, mesmo eu sendo criança. Mas eu pude entender e saber o que era ser perseguido. E os meus pais passaram por esse processo de perseguição. E isso não estava nem programado falar, né? Porque às vezes a gente fala assim: nossa, estou sendo perseguido. Será que você realmente está sendo perseguido? Será que tem razão a perseguição que você está falando, que você passa? Realmente é uma perseguição? Eu posso dizer que eu passei por um momento de perseguição. Não podia ir para a escola, os meus pais não podiam me deixar sozinha. Não estou dizendo que a luta que eu tive é maior do que a luta que você tem hoje, mas eu estou querendo que você faça uma comparação. Realmente, isso que você está vivendo é uma perseguição? E aqui a gente vê que o povo de Deus estava sofrendo. Mas vou falar para os irmãos: Deus me deu vitória, Deus deu vitória aos meus pais, Matou o vírus, né? Deus exterminou com o nosso inimigo. Não era o que a gente clamava, não era o que a gente pedia, mas os meus pais buscaram ao Senhor. Os meus pais buscaram ajuda aos pés daquele que podia fazer alguma coisa por nós. Os meus pais correram para Jesus e o Senhor falou que estaria dando um fim naquilo, porque Deus estava vendo todas as coisas, e o fim que Deus deu foi exterminar com a vida do perseguidor, né? Houve uma batalha entre, como que eu posso dizer, entre aqueles povos, entre eles mesmo, né? Os próprios marginais brigando entre si. Eles acabaram, aquele que era o meu perseguidor acabou sendo perseguido, e aí o Senhor permitiu que ele, né, morresse, e nós pudemos viver e ter paz, porque eu pude sair, pude voltar a ter a minha vida. Eu era apenas uma criança, eu pude voltar a ter a minha vida, né? Os meus parentes estão na live, sabe dessa história, talvez até com mais detalhes do que eu possa estar contando, porque por eu ser criança existem coisas que eu não lembro, né? Por eu ser criança, existem coisas que eu não lembro de detalhes. Mas assim, o detalhe principal é que um dia eu fui perseguida. Os meus pais estavam fora da presença do Senhor. O Senhor permitiu a perseguição na vida deles, porque eles deixaram de adorar o Senhor. E quando eles se voltaram para Deus, Deus se levantou em favor deles, e Deus ajudou, Deus exterminou com o inimigo. A gente não orava para Deus matar, a gente só orava para Deus nos ajudar a passar por aquele momento. E o Senhor acabou com os nossos perseguidores. E aqui a gente vai ver que esse povo de Deus, eles estão sofrendo, porque eles deixaram de buscar ao Senhor, deixaram de adorar o Senhor, e começaram a adorar a outros deuses, começaram a prestar cultos a outros deuses, começaram a servir a Amon, começaram a servir a deuses estranhos, até mesmo deuses que pediam em sacrifício filhos, né? E a gente vê que como o povo se deixou se corromper,
E a gente vê que se o povo não passa por um aperto, o povo não se volta para Deus. Isso desde o princípio. Desde o princípio é assim, e principalmente no livro de Juízes, a gente sempre vai ver que o povo sempre estava se corrompendo. A gente vai ver que o povo sempre se esquecia das coisas que Deus havia feito por eles. A gente vai ver que sempre o povo deixa de adorar o Senhor, sempre eles deixam de buscar ao Senhor e começam a buscar outros deuses, e se esquecem de tudo que eles viveram, de tudo que foi ensinado para eles se esquecem e eles só vão lembrar de Deus na hora do aperto, na hora da dificuldade, na hora da perseguição, na hora da humilhação. Então eles oram e pedem para o Senhor que por essa vez, só por mais essa vez, que o Senhor, né, por hoje, Senhor, nos ajude, atente, né, os teus ouvidos para nossa oração, por hoje nos ajude. Põe para mim de novo ali, pastor. Por hoje nos ajude, né? Acha para mim aqui onde fala por hoje. Então, eles reconhecem que eles pecaram. Então, os israelitas pediram socorro a Deus no versículo 10, orando assim: nosso Deus, nós pecamos contra ti, porque te deixamos e adoramos os deuses cananeus. E o Senhor respondeu: no passado, os egípcios, os amorreus, os amonitas, os filisteus, os sidônios, os amalequitas, os moabitas, eles escravizavam vocês. E vocês me pediram socorro. E eu salvei vocês de todos eles. Mas assim mesmo vocês me abandonaram e adoraram outros deuses. Por isso... Cadê, pastor? Você apagou ali. Vocês abandonaram e adoraram outros deuses, por isso eu não vou mais ajudá-los. Deus falou para eles: eu não vou mais ajudar vocês, porque no passado vocês me pediram socorro, eu salvei vocês de todos esses povos, quando vocês estavam sofrendo, quando vocês estavam sendo humilhados, sendo tratados como escravos. Eu sempre me levantei e ajudei vocês. Quando vocês me pediram socorro, eu salvei vocês de todas essas coisas. Eu sempre salvei vocês. E aí agora, vocês, por mais uma vez, vocês estão pedindo para que eu venha ajudar vocês. Aí o Senhor é duro, né, com eles. A gente olha e fala assim: nossa, que Deus duro, que Deus, né, que não pensa na dificuldade que as pessoas estão passando. É como um pai. O pai sempre vai falar para o filho quando ele está errado: filho, não faça isso. Se você fizer isso, vai ter uma consequência. Filho, não age assim. Se você agir assim, vai ter uma consequência. E às vezes vem a correção, que é, né, aquela que fala, que o pai fala. E depois vem a correção que o pai bate no filho. Primeiro o pai fala: olha, filho, se você fizer, né, você vai ficar de castigo. Aí o filho vai, torna a errar, o pai deixa o filho de castigo, deixa sem televisão, deixa sem andar de bicicleta, deixa sem ir na rua. Depois o filho vai errar de novo, aí o pai fala assim: olha, a próxima vez que você errar, você vai apanhar. E quando o filho erra, o pai vai lá e dá uns tapas no filho, dá umas varadas no filho. Por quê? Porque ele errou. E Deus já estava cansado, irmãos, de tanto falar com esse povo. Deus já estava cansado de sempre socorrer o povo e o povo voltar a errar de novo, voltar a pecar de novo. Deus falou assim: eu não vou mais ajudar vocês. Porque vocês, todas as vezes que vocês estão em aperto, vocês se lembram que existe Deus. Todas as vezes que vocês estão passando por essa dificuldade, aí vocês se lembram que eu é que posso ajudar vocês. E nós sabemos, irmãos, que todos os momentos da nossa vida, quando nós saímos da direção de Deus, quando nós começamos a andar por nossas próprias pernas, por nossa própria vontade, Deus nos permite algo acontecer para entender que Ele é o Deus da nossa vida. Que nós só podemos ir até onde Ele permite. E com esse povo, irmãos, estava sendo dessa maneira. Mas aí Deus, irmãos, Deus vai ter misericórdia do povo de novo. Por mais um tempo, Deus vai ouvir a oração. Porque Deus, ele não resiste quando o coração está quebrantado. Quando Ele olha e vê que há arrependimento. O que eles começaram a fazer quando Deus falou que Ele não ia ajudar mais eles? Deus falou assim: eu não vou mais ajudar vocês. Peça para esses deuses aí que você estava servindo ajudar vocês. Peça para esses deuses fazer agora para vocês. Pede para que eles ajudem vocês agora.
Vocês não estavam servindo eles? Não era, vocês não estavam adorando a eles, confiando neles, entregando tudo que vocês tinham para ele? Vocês não estavam assim junto com ele? Pede para ele te ajudar agora. Vamos ver o que ele vai poder fazer por você. E às vezes, irmão, a gente vê que a gente deixa às vezes Deus por causa de amizades, por causa de conversas, por causa de emprego. Às vezes a gente deixa de estar no caminho que é pra gente andar por causa de outras coisas. E no momento da dificuldade a gente sabe que não pode contar com essas coisas, com essas pessoas. A gente sabe que no momento da dificuldade a gente não vai poder contar com aquele que nos tirou do caminho do Senhor. Existem pessoas que ainda são fracas na fé, ainda são fracas espiritualmente. Elas não conseguem andar sozinhas ainda até o Senhor, elas não conseguem estar firmes na presença do Senhor. E quando ela se deixa se levar pela fraqueza e ela começa a andar com pessoas que não fala da mesma fé, não anda no mesmo caminho, ela se desvirtua. A pessoa que estava no caminho do Senhor e começa a andar com essas pessoas, ela vai se desvirtuar também. E quando ela se desvirtua e ela está lá no fundo do poço, ela sabe que não vai adiantar ela pedir socorro para aquela pessoa. Porque aquela pessoa não vai poder ajudar ela. Aquela pessoa não vai poder ajudar ela. Era isso que Deus estava falando com aquele povo. Vocês não estavam adorando esses deuses? Peça para que eles ajudem você. Peça para que eles te ajudem agora. Peça para que esses deuses façam alguma coisa por você agora. Você não abandonou o Senhor? Você não abandonou a sua palavra, os seus ensinos? Você não abandonou os seus caminhos para você viver esse tipo de vida? Você não escolheu isso? Você não escolheu isso? Então peça para que isso agora te ajude. Às vezes é dessa forma que Deus fala pra gente. Nós esquecemos de Deus, abandonamos Deus por causa de coisas, por causa de pessoas. Mas no momento da nossa dificuldade, nós sabemos que essas pessoas não vão poder nos levar até Deus. Nós sabemos que essas pessoas não vão poder nos tirar de perseguições, a qual Deus permite que nós vamos passar, para mostrar que Ele é Deus na nossa vida e que precisamos voltar. Esse povo, irmãos, principalmente aqui do livro de Juízes, a gente sempre vai ver Deus sempre falando com eles que é necessário eles voltar, que eles precisam voltar, que eles precisam se arrepender. Quando eles começam a ver que Deus age dessa forma com eles, falando que é para eles pedirem ajuda aos deuses, então eles vão falar assim: então eles jogaram fora os seus deuses estrangeiros e adoraram a Deus, o Senhor. E ele teve pena deles por causa da situação difícil em que eles se encontravam. Deus, ele é tão misericordioso, irmãos. Deus, ele quis se mostrar forte, como um pai forte. Sabe quando o filho apronta e o pai está ali corrigindo com palavras duras? Aquelas palavras que vêm, que corta o filho. Que a mãe, quando está por perto e começa a ouvir o pai chamar a atenção do filho daquele jeito, ela quer sair de perto. Às vezes ela quer até entrar na situação e falar: não fala assim, não age assim. Deus estava fazendo isso com eles, Deus estava sendo duro com eles. Mas a forma de Deus ser duro, irmãos, era a forma de amor, como é a forma dos nossos pais quando está nos corrigindo quando estamos sendo duro. Deus falou para eles: irmão, vai lá, pede para eles te ajudar agora. É como a gente às vezes até vê algum meme assim, né, falando: mãe, pai, deixa eu fazer tal coisa, meu amigo faz. Aí o pai fala assim: você não é todo mundo. Todo mundo faz, pai. Não, mas você não é todo mundo. Nós não somos todo mundo. Nós não somos essas pessoas que estão aí fora. Nós somos pessoas separadas. Pessoas que o Senhor nos separou, que o Senhor nos escolheu. Nós não somos todo mundo. Então essas pessoas que fazem o que quer, como todo mundo faz, depois eles não podem ser ajudados por aqueles que levam eles para o buraco. Deus estava falando, Deus estava sendo duro, Deus estava trazendo uma palavra dura para eles, para causar alguma coisa dentro deles. Quando um jovem, né, que já tem entendimento, que ele recebe palavras do pai, palavras duras do pai, porque o pai não vai bater num adolescente de 14 anos. Dificilmente isso acontece. Mas se precisar, o pai vai corrigir. E às vezes a palavra é tão dura que quando a gente sai de uma situação
que ouvimos palavras duras, que fala assim, eu preciso me consertar, eu preciso fazer alguma coisa para mudar. Sabe quando você era adolescente, você falava assim, nossa, eu vou agradar o meu pai e minha mãe, vou arrumar meu quarto, as meninas vou lavar a louça, vou dobrar essa roupa aqui. Começa a querer agradar. O que eles fizeram? Eles começaram a jogar todos os deuses deles fora. Começaram a jogar tudo fora. Jogaram todos os deuses estrangeiros que eles tinham fora. E aí o Senhor olhou para eles com uma situação de pena, por causa da situação difícil em que eles estavam se encontrando. Porque Deus sabia, irmãos, que mesmo que eles estivessem jogando aqueles deuses fora, sabia que eles iam voltar a errar de novo. E a situação que eles tinham chegado era o fundo do poço. Para eles não tinha jeito, não tinha mais o que fazer. Então Deus, por causa dessa situação difícil em que eles estavam, né, Deus teve dó dele. Então Deus vai ajudá-los a passar por esse momento de dificuldade. E aí vai entrar Jefité na história. Jefité, lá no capítulo 11, a Bíblia vai falar quem era Jefité, quem Deus escolheu para ajudar o povo. Jefité, no capítulo 11, versículo 1, da região de Gileade, era um soldado valente. O seu pai se chamava Gileade e a sua mãe era uma prostituta. A esposa de Gileade também teve filhos. Quando cresceram, eles expulsaram Jefité, dizendo: você não vai herdar nada do nosso pai porque é filho de outra mulher. Jefité fugiu de seus irmãos e foi morar na terra de Tobi. Lá alguns homens ordinários se juntaram a ele e andavam junto. Algum tempo depois, os amonitas foram guerrear contra o povo de Israel. Irmãos, a palavra do Senhor diz que havia esse homem, por nome de Jefité, filho de uma prostituta. Os irmãos rejeitavam ele porque ele era como um filho bastardo. Ele não era filho da mesma mãe. Então os irmãos olhavam para ele diferente. Quando os irmãos cresceram, os irmãos colocaram ele para fora. A Bíblia vai nos dizer que ele foi para Tobi. Lá nesse lugar, ele encontrou pessoas que não eram pessoas de boa fama, eram homens maus, eram homens sanguinários, que se juntou a Jefité, se juntou a ele. Os próprios irmãos colocou ele para fora, mas quando eles começaram a passar por um momento de dificuldade, quando eles começaram a passar por perseguição, lembraram de Jefité, que Jefité era um soldado valente. Só que Jefité, irmãos, ele tinha uma marca, ele trazia um estigma sobre a vida dele, que eram marcas e cicatrizes. Estigma quer dizer marcas e cicatrizes. Jefité, ele era um homem valente, ele era um soldado valente, mas ele tinha algo que desfavorecia quando se falava dele. Jefité era valente, porém era filho de uma prostituta. Irmãos, Jefité, todas as vezes que por onde ele passava, as pessoas olhavam para ele e via que ele era um homem forte, um homem corajoso, um homem valente, mas tinha uma marca sobre a vida dele. Tinha um rótulo sobre a vida dele, rotularam ele, dizendo, mas ele é filho de uma prostituta. E às vezes, irmãos, Deus quer trabalhar na nossa vida, Deus quer fazer tantas coisas para a nossa vida, mas às vezes nós ficamos presos aos rótulos que as pessoas colocam em nossa vida. Mas nós vamos ver que, por tudo que Jefité passou, por ele ter sido expulso pelos irmãos, rejeitado, por ser filho de quem ele era, ele saiu de lá porque os irmãos expulsou ele. Ele não negou de onde ele veio. Ele continuou sendo quem ele era, valente, um soldado valente. Os homens maus se chegou a ele. Jefité, ele vai passar a história dele, a vida dele, aprendendo com aqueles homens maus como que ele ia se defender lá na frente desses amonitas que estavam perseguindo o povo de Deus. Nós vamos ver que, mesmo que tinha sobre a vida dele um rótulo, mesmo que tivesse sobre a vida dele marcas, Deus ia usar da vida dele para fazer algo grande, porque Jefité em hebraico quer dizer Deus abre, mas Jefité não está vivendo uma história em que Deus abre, não. Jefité está vivendo
uma história de portas fechadas, porque os irmãos fechou a porta. Jefté agora não está no meio do povo, a família virou as costas. Jefté está vivendo o contrário daquilo que o nome dele significava. Ele era valente, era conhecido de todos pelas marcas que ele tinha sobre a vida dele, porque ele era filho de uma prostituta. As pessoas tinham opinião a respeito de Jefté, julgavam ele pela origem e não pelo caráter. Jefté poderia ser filho de uma prostituta, mas ele não era um prostituto. Jefté não era alguém que desagradava a Deus. A Bíblia não diz que Jefté desagradava a Deus. A Bíblia diz que ele era um valente. Deus conta com valentes, irmãos. Deus conta com valentes. Eu contei aqui um testemunho e depois eu vi que eu não havia finalizado. Deus conta com pessoas corajosas. Um dia Deus me usou para falar com um jovem e eu não sabia por que Deus... eu acho que eu não concluí o testemunho. E Deus mandava eu parar até aquele jovem dizer que ele era muito corajoso. E eu não sabia por que Deus estava falando para mim falar com um jovem daquele jeito. Ele havia acabado de sair da prisão por um crime que ele havia cometido. E eu falava assim, Senhor, eu não vou lá falar com ele. Eu vou lá falar com o rapaz, nossa, tô com medo. E fiquei com medo. E Deus falou assim, não, pode ir. Eu fui. Quando eu cheguei perto dele, fazia uns 2 dias que ele havia saído da cadeia. Eu parei perto dele e falei assim, olha aqui, Deus manda te dizer assim, você é muito corajoso. E ele olhou pra mim assim, eu falei assim, isso mesmo, você é muito corajoso. Mas Deus quer que você use essa sua coragem para você fazer a vontade dele, para você fazer a obra dele. E quando eu terminei de falar, subiu uma fumaça no meu nariz e aí eu fui entender o porquê que Deus estava mandando eu falar com ele daquela forma. Porque ele estava usando droga na rua. Alguém que tinha acabado de sair da prisão já estava ali na rua fazendo coisa errada. E Deus estava mandando dizer para ele, Deus quer que você use essa sua coragem para você fazer o que é certo. E a Bíblia não vai mencionar que Jefté estava fazendo algo errado. Os homens maus se chegou a Jefté. Jefté foi em um lugar que havia homens maus. Mas Jefté não foi preparado para viver o mal. Jefté não foi ensinado a fazer as coisas más a outras pessoas. Ele observava tudo que aqueles homens faziam. E ele foi aprendendo, porque sabia que ele era um soldado valente. E Deus ia contar com ele na hora certa, na hora que ele precisasse se levantar como um soldado. Então a Bíblia, irmão, vai dizer que eles vão procurar. Quando a dificuldade chegou para eles, que Deus virou as costas e falou que não ia ajudar mais eles então lembraram de Jefté, aquele homem que estava marcado, aquele homem que as pessoas olhavam e diziam que era filho de uma prostituta. Sabe por quê? Porque não importa de onde nós viemos, o que importa é como Deus nos enxerga, e Deus enxergava diferente a vida de Jefté. As pessoas olhavam para ele e via ele como valente, porém filho de uma prostituta. Mas Deus enxergava Jefté diferente. E quando eles passaram pelo momento de dificuldade, pelo momento de aperto, eles lembraram de Jefté. Então eles vão atrás de Jefté, para Jefté guerrear por eles, para Jefté vencer por eles. E então, lá no versículo 12, no capítulo 12, né? Então, Jefté vai vencer por eles. Jefté agora vai ser líder de todos eles. Jefté vai fazer um voto com o Senhor. Jefté vai voltar ao Senhor, no capítulo 11 ainda, que se o Senhor o ajudar nessa dificuldade, nesse momento de luta, que quando ele voltasse dessa guerra com a vitória na mão, o que saísse da casa dele, ele ia oferecer ao Senhor. Não ia ser mais dele, ia ser do Senhor. Deus honra Jefté. Jefté vence os inimigos. Quando Jefté está voltando da batalha, quando ele chega na sua casa, o que sai pela porta é a sua filha. E aí a palavra do Senhor diz que Jefté honrou aquilo que ele prometeu ao Senhor. Irmãos, ele ofereceu a filha ao Senhor, como havia dito. Ele fez um voto com Deus. Aquilo que saísse da casa dele, ele entregaria ao Senhor. E ele entregou a filha, irmãos, ao Senhor. Às vezes nós temos tanto medo de colocar coisas na mão do Senhor. Jefté não sabia que a filha ia sair pela porta.
Jefté poderia pensar que ia sair algum animal, algum empregado, mas o que saiu pela porta foi a sua filha. Mas Jefté não pensou, irmãos. Jefté não pensou em desistir, em não cumprir, porque senão ele estaria se tornando como aqueles homens que começou a adorar coisas, começou a adorar deuses. E se Jefté não obedecesse aquilo que ele mesmo estipulou que faria ao Senhor, ele se tornaria como aqueles homens e deixaria de ser um soldado valente. Então Jefté vai agora cumprir o voto, ele entrega ao Senhor a sua filha. E lá em Juízes, no capítulo 12, no versículo 1, os homens da tribo de Efraim se reuniram para lutar. Eles atravessaram o rio Jordão para o lado de Zafon e disseram a Jefté: por que é que você saiu para combater os amonitas e não nos chamou para ir também? Por causa disso, nós vamos queimar a sua casa com você dentro. E agora, irmãos, depois que Jefté já lutou, depois que Jefté já venceu os adversários que oprimiam o povo de Deus, depois que Jefté fez, um papel de um líder, depois que Jefté colocou paz entre eles, agora vai vir os efraimitas, eles vão vir até Jefté, vai dizer: por que você não chamou a gente para essa luta? E por que você não contou conosco? Porque agora que você nos fez vir até aqui, e agora que não tem mais nada pra gente fazer, então nós vamos botar fogo na sua casa com você dentro. E aí Jefté vai dizer: eu busquei a ajuda de vocês e vocês não quiseram me ajudar. Porque existem situações na vida da gente que ninguém sabe as lutas que a gente passa. Jefté, ele estava triste, sim. Ele fez um voto e ele cumpriu. Ele não ia ter mais a filha dele, porque a filha dele ele entregou ao Senhor. Dentro dele havia uma tristeza, porque era sua única filha e ele deu ao Senhor, mas ele sabia quem ele tinha dado. E agora vem esses homens querer se levantar, querer fazer guerra, querer agora, justificativas, por que foi feito as coisas dessa forma. Irmãos, às vezes a gente vê pessoas que não lutam com você, pessoas que não estão com você, pessoas que olham só para suas marcas, que olham só para sua origem, pessoas que te apontam, pessoas que te julgam, pessoas que te expulsam, pessoas que não querem você por perto. Aí quando vê você vencendo, quando vê você se levantando, quando vê que Deus é com você, ela quer participar da sua bênção, porque agora Jefté está passando por um momento diferente ao qual antes ele estava passando por um momento que as portas estavam fechadas, agora as portas estão abertas, agora o nome dele faz jus, Agora tá justo ali, Jefté, portas abertas. Antes ele estava vivendo portas fechadas. As pessoas fechavam a porta porque olhavam para a origem, não olhavam para aquilo que Jefté poderia se tornar. As portas sempre estavam fechadas para ele, agora chegou a hora das portas se abrirem. Jefté agora é um homem que venceu batalhas, Jefté é um homem que derrubou, exércitos. E agora vem os homens da tribo de Efraim, que eram tudo povo de Deus, porque eram tudo da tribo, faziam parte das 12 tribos. Tudo irmãos, brigando entre si. E agora querendo os despojos de lutas, das guerras, agora querendo despojos, falando que vai matar, que não é assim. Irmãos, eu quero abrir aqui um parênteses agora, nessa palavra. Eu quero colocar assim algo que o Senhor acabou de colocar assim no meu coração. Depois que tudo isso passar, hoje, irmãos, nós estamos vivendo tempos que todo mundo está amando todo mundo. Todo mundo tem saudade de todo mundo, porque nós não estamos perto. Então nós não temos problema. O problema é quando nós lidamos com pessoas, porque pessoas são problemas. Cada um tem o seu ponto de vista, cada um pensa de um jeito, que às vezes não agrada ao outro, e aí às vezes entra questionamento. Hoje todo mundo quer ter paz, as igrejas estão em paz umas com as outras, mas só que depois que tudo isso passar, o que nós temos que guardar, irmão, é continuar com a paz no coração. Não é depois o povo de Deus começar a brigar de novo,
por causa de coisas, por causa de pessoas. Não é isso que Deus quer para nós, porque a gente sabe que depois que tudo isso passar, as brigas vão começar de novo. Porque se eu falar para você assim, na minha igreja não tem problema de pessoas que brigam com pessoas de outra igreja, tem problema sim. Deus está tratando com todo mundo. Deus está tratando comigo, Deus está tratando com você, Deus está mostrando como é que nós temos que ser, porque nós somos povos de Deus. E ali a gente viu o povo de Deus brigando entre si, eles estavam brigando, irmãos. Irmãos, nós temos que entender que se a gente fizer a vontade de Deus, se a gente tirar para fora tudo aquilo que não glorifica o nome do Senhor, se a gente rejeitar os deuses estranhos, porque às vezes é difícil falar que crente tem deuses estranhos, porque crente não adora a ídolos, crente não se prostra diante de estátuas, diante de santos, de imagens. Crente não faz isso, mas crente, irmão, idolatra outra pessoa. Crente idolatra a sua própria verdade. Crente acha que ele é o dono da verdade. Então existem muitas coisas que Deus está tratando conosco nesse período. Existem muitas coisas. Crente é orgulhoso. Crente às vezes não quer usar de misericórdia, não quer ser pacífico. Então Deus está tratando conosco nesse tempo. É um tempo que Deus está tratando com a igreja. E ali a gente vai ver que eles rejeitaram Jefité. Eles não queriam Jefité. Colocaram Jefité para fora da casa. Porque pensavam assim, não, ele não vai... Ele não é filho da nossa mãe, ele só é filho do nosso pai. Então, ele não vai ficar aqui com a gente. Nós vamos pôr ele para fora. Eles colocaram para fora, irmão. A família colocou para fora. Os irmãos colocou para fora. Não quis ele ali. E aí agora a gente vai ver o quê? A própria família agora, os irmãos brigando agora. O povo de Efraim querendo agora matar Jefité, porque Jefité não esperou ele chegar para resolver o problema, para resolver a guerra. Agora eles vão se levantar contra Jefité e vão querer fazer uma outra guerra. Jefité vai responder para eles assim: eu e o meu povo tínhamos uma briga séria com os amonitas. Eu chamei vocês, mas vocês não me livraram deles. Quer dizer, eu estava passando por uma dificuldade há muito tempo. Eu estava também sendo perseguido há muito tempo. Eu fui tirado também da minha casa, ninguém me ajudou. Quando eu estava lá vivendo em Tob, ninguém me ajudou. E agora que o meu povo tem uma briga muito séria com os amonitas e nós vencemos, agora vocês estão querendo brigar conosco porque nós já vencemos isso? Porque é bem capaz de, depois de tudo isso terminar, de toda essa aprovação terminar, igreja A, igreja B, começar a falar que Deus cessou a praga porque eles estavam orando. Irmãos, a gente vê pessoas assim, ao extremo, de dizer que Deus fez porque eles oraram, de dizer que Deus fez porque eles clamaram. Irmãos, Deus não quer isso. Deus não quer isso. Às vezes a gente está achando que Deus está ouvindo a nossa oração e Deus não está ouvindo a nossa oração. Deus está ouvindo a oração do outro. Às vezes Deus está ouvindo a oração daquele que verdadeiramente deixou de adorar ídolos, daquele que verdadeiramente reconheceu que o Senhor é o Deus Todo-Poderoso. Porque nós vamos ouvir. Depois você vai voltar aqui e vai dizer: é verdade, pastora, eu ouvi. Nós vamos ouvir pessoas dizer que Deus acabou com a peste que está sobre o país, sobre esse mundo todo, porque eles oraram. É esse povo, irmãos, que Deus está tratando, que são amantes de si mesmo e acha que Deus só fala com eles. Esse povo que Deus está falando. Deus mostrou para mim, como se ele fosse uma pessoa, ou ela fosse uma pessoa especial que Deus só fala com eles. Deus está tratando com todo mundo e está tratando com esse tipo de pessoas, porque nós vamos ouvir pessoas dizer que eles venceram porque a igreja deles se levantaram, porque a igreja deles jejuaram 40 dias, 40 noites, subiram no monte, fizeram campanha. Irmãos,
Deus só vai ouvir e Deus só vai entrar com providência quando nós deixarmos de adorar coisas que não glorificam o nome do Senhor e nos arrependermos dos verdade, nossos pecados. Jesus. É só assim que Deus vai mandar, irmãos, a libertação, que as portas vai se abrir, povo. só quando tiver o arrependimento de verdade. Então aí no versículo 3 ele vai continuar dizendo assim: quando vi que vocês não vinham me ajudar, arrisquei a vida e fui combater contra eles. E o Senhor Deus me deu vitória. Então por que é que vocês vêm agora querer lutar contra mim? Uma pessoa que não estava parada. Uma pessoa que estava guerreando, que estava se levantando. Uma pessoa que estava se levantando contra um povo que não era de Deus. Uma pessoa que se levantou por uma causa, irmãos, que sabia que Deus ia dar a vitória. E o outro preocupado porque não esperou ele chegar. Por que não esperou ele chegar? Aí Jefité juntou todos os homens de Gileade. Eles guerrearam contra os homens de Efraim e os derrotaram. Fizeram isso porque os efraimitas tinham dito: vocês, gileaditas, que moram nas terras de Efraim e de Manassés, são desertores de Efraim. Por mais uma vez querendo expulsar, né, alguém, dizer assim: você não tem direito de estar aqui no meio de nós, você não tem direito de construir nada aqui no meio de nós, né? Você veio da onde? De onde que você é? Muitas vezes nós escutamos pessoas dizer que nós não temos direito de entregar uma profecia, nós não temos o direito de pregar, nós não temos o direito de profetizar. Porque uma vez, irmãos, eu fui entregar algo para uma pessoa de Deus. E eu entreguei aquilo que o Senhor havia colocado no meu coração. E a pessoa olhou para mim e falou assim: quanto tempo você tem de ministério? Eu olhei e falei assim: olha, faz 2 anos, acho que fazia 1 ano, 2 anos que eu tinha voltado para Jesus. Aí ele olhou para mim e falou assim: eu tenho 40 anos de ministério. Eu tenho 40 anos de ministério. E eu não entendi que ele estava me afrontando, não recebendo aquilo que eu havia dito para ele. E ele falou assim: e é muito fácil falar de coisas que a gente sabe, que a gente vê. E ele falou comigo assim, com muita... Ele foi uma pessoa assim muito humilde para falar comigo, a ponto de, na hora de estar recebendo todas aquelas coisas, eu não havia percebido que ele havia me humilhado. Quando eu cheguei em casa, eu comecei a lembrar de todas as palavras que ele havia me dito. E eu fiquei triste, e eu chorei. Eu falei assim: quer dizer que porque eu tenho 1 ano de ministério, eu não posso ser usada pelo Senhor? Porque eu tenho 1 ano de ministério, eu não posso profetizar, eu não posso ter visões? Porque eu tenho 1 ano de ministério, eu não posso entregar profecia para um membro, para um líder? Quer dizer que pelo meu tempo eu não posso ser usada pelo Senhor? Só que as coisas mudou. Quando passou 30 dias do acontecido, ele mesmo procurou a mim e o meu esposo e pediu para que nós continuássemos orando, porque ele entendeu que aquilo que eu havia dito era algo de Deus. Deus havia usado da minha vida. Deus havia usado da minha vida para dizer as coisas que iriam acontecer. Ele foi humilde. Ele pode ter errado da forma pela qual ele me falou, mas depois ele reconheceu que Deus havia me usado. Então Deus usa o grande, Deus usa o pequeno. Deus usa. Então aí agora eles estão lá querendo arrumar briga mais uma vez. Então eles guerrearam contra os homens de Efraim e os derrotaram. Fizeram isso porque os efraimitas tinham dito: vocês, gileades, que moram nas terras de Efraim e de Manassés, são desertores de Efraim. Para não deixar que os efraimitas passassem, os gileades tomaram os lugares onde o rio do Jordão podia ser atravessado. Quando algum efraimita que estava tentando escapar pedia para atravessar o rio, os homens de Gileade perguntavam: você é efraimita? Se ele respondesse que não, eles o mandavam dizer uma palavra, que era Shibolete.
Mas se eles dissessem Sibolete, porque não podia falar direito a palavra, então o agarravam e o matavam ali mesmo, na beira do rio Jordão. Naquela ocasião foram mortos 42.000 efraiminitas, porque Deus não opera onde tem mentiras. Então, quando eles tentavam atravessar o Jordão para escapar, tinha duas palavras. Tinha uma palavra que era dita, que era Shibolete. E o dialeto deles entregava quem eles eram. O sotaque deles entregava quem eles eram. Porque a pronúncia certa era Shibolete. E eles não conseguiam falar essa palavra. Eles colocavam o S, falava Sibolete. E quando eles falavam essa palavra, eles eram mortos. Porque usavam de mentira. Porque era feito para eles uma pergunta. E quando eles mentiam, era passada a espada no pescoço deles. Era passada a espada. Irmãos, a gente pode comparar essa passagem do Rio Jordão, a passagem que nós vamos ter da terra para o céu. Se nós vivermos uma vida de engano, tentando enganar, tentando mostrar que somos uma coisa e não somos, né? Deus não vai nos deixar fora. Porque ali eles usavam a palavra Shibolete. Se falasse a pronúncia certa, eles podiam passar. A quem nós servimos? Se nós servimos a Deus, a nossa conversa, a nossa conduta tem que ser de alguém que serve ao Senhor, de que confia no Senhor, de que anda com o Senhor. A nossa palavra tem que ser sim, sim, não, não. O que passa disso é procedência do mal, a palavra do Senhor nos diz. E quando eles chegavam e pronunciavam Sibolete, a espada era passada no pescoço deles, eles eram degolados. E eram mortos e não podiam atravessar o Rio Jordão. Eles não podiam atravessar. Deus hoje nos dá a oportunidade, irmãos, de mudar a nossa conduta, de andar com o Senhor, de fazer as coisas da maneira certa, de ter as nossas, na nossa vida, uma vida com Deus, de andar com Deus, de falar de Deus, para que todas essas coisas não venham acontecer na nossa vida, para que povos, pestes, ainda que tente contra as nossas vidas, quando nós clamarmos ao Senhor, o Senhor venha nos socorrer. Porque é muito triste olhar para as pessoas e ver as pessoas morrendo. É muito triste ver a espada vindo e você não poder fazer nada. Era muito triste ver aquelas pessoas querendo atravessar o Jordão, mas não era alguém que estava nomeado para estar ali naquele momento. Não era alguém que tinha escrito ali, liberdade, pode passar. Não podia passar. Não podia passar, porque não pertencia ao povo ali naquele momento. Nós pertencemos a um lugar, se o nosso nome não tiver escrito, irmãos, nesse lugar nós também não teremos passagem. Nós também não vamos poder passar. O que é que tem saído da nossa boca? Quais são as palavras que temos usado? Quais são as pronúncias, né, que temos usado diante de Deus? Então, irmãos, que nós possamos guardar essa palavra no nosso coração. Que nós possamos guardar essa palavra no nosso coração. Ainda que Jefité tivesse marcas na vida dele, ainda que as pessoas olhavam para ele e falavam assim: Jefité é um homem valente, um soldado valente, porém é filho de uma prostituta. Saiba de uma coisa: na galeria dos heróis da fé existem duas linhagens lá, que é mencionado, que é a prostituta Raabe, está lá na galeria dos heróis da fé, e o filho de uma prostituta, Jefité, está lá nomeado na galeria dos heróis da fé. São pessoas que olhamos a origem e pensamos em condenar. Olhamos a origem e pensamos em dizer, né? Quem que essas pessoas pensam que são? Mas é alguém que Deus escolheu e preparou uma galeria de heróis da fé para o nome deles estarem lá. Quando o povo estava se sentindo oprimido pelos amonitas, mandaram chamar ao filho da prostituta. Quando eles estavam sem esperança, mandaram chamar o filho da prostituta. Quando os espias entraram na terra para espiar a terra, foi através da vida da prostituta Raabe que aqueles
espias ficaram guardados. São pessoas que são mencionadas como pessoas de fé, que acreditaram. Deus era com Jefité. Deus estava com Jefité. Jefité cumpriu o que colocou no coração. Jefité cumpriu o propósito. Jefité cumpriu voto. Não adianta andarmos com Deus, fazermos votos e não cumprir. Jefité cumpriu votos. Se tem votos, se tem feito votos ao Senhor, se você tem usado de desespero, se você tem usado de desespero nesse tempo e você tem votado ao Senhor, cumpra. Se nesse tempo você tem ouvido Deus falar, se nesse tempo você tem ouvido Deus falando tantas coisas que está por vir, se você tem sentido tanta falta de estar perto de Deus e você tem votado, se você tem dito ao seu coração, quando essas coisas melhorar, eu vou servir ao Senhor melhor, eu vou ter uma vida com Deus melhor, eu vou fazer melhor para Deus, então cumpra, porque fala de voto. Quer ser vitorioso? Quer ser lembrado? Cumpra o voto que faz. Cumpra aquilo que disse ao Senhor. Jefité cumpriu o que fez, o que falou. Jefité votou e cumpriu. E Deus fez dele, continuou fazendo dele alguém valente, alguém forte. E Deus usou da vida dele para ajudar muitas pessoas. E assim Deus quer fazer da nossa vida também. Não importa as marcas que você trouxe. Não importa se as pessoas vão olhar para você e vai dizer, nossa, mas está na igreja agora, fala de Deus agora, mas e o passado? O passado é o passado. Quem você foi não importa hoje. A sua história, aquilo que você viveu lá no passado, não importa hoje. Deus quer te usar, Deus quer levantar da tua vida para você resgatar vidas, para você resgatar almas, para você resgatar pessoas que estão chorando sem esperança. Ainda que esse povo esteja da maneira que estiver por causa de deuses, Deus quer levantar você valente. Deus quer levantar você para ajudar esse povo a chegar do outro lado, a passar do outro lado. Amém? Que Deus abençoe sua vida. Fique com essa palavra, né? Que o Senhor fale mais ao seu coração, que você possa desejar conhecer mais essa palavra. Leia lá Juízes 10, capítulo 10, capítulo 11, capítulo 12. Se aprofunde na palavra do Senhor e que o Senhor venha falar mais ao seu coração. Isso é o que o Senhor permitiu que eu falasse aos irmãos, que eu colocasse aos irmãos. Agora, se você quer saber mais, se você ficou com sede, que a palavra do Senhor tem que nos causar sede, né? Vai lá, busca. Não fique só recebendo aquilo que dão para você. Busca o seu alimento, cave. Receba do Senhor também, se aprofunde na palavra e aprenda mais e mais de Deus. Amém? Que Deus abençoe. Obrigado por você que ficou até agora aí ouvindo. Que Deus abençoe sua casa, que Deus abençoe sua família, que Deus abençoe tudo que você colocar as suas mãos, seja abençoado, sua entrada, sua saída, no nome do Senhor Jesus. Vamos estar orando agora pelos irmãos que entraram na live e também vamos estar orando pela vida da Larissa, que é filha da Lidinéia Oliveira. Nós não sabemos a causa, não sabemos o motivo, mas nós estamos aqui para nos levantarmos em oração nessa noite pela vida da Larissa. Amém? Vamos estar orando ao Senhor? Sim, Deus. Deus poderoso, nós, Senhor Deus, nessa noite apresentamos a vida da Larissa, em nome de Jesus, e a filha da Lidinéia Oliveira, Pai, apresentamos. Nós não conhecemos, mas o Senhor conhece, Pai. O Senhor conhece o deitar e o levantar. O Senhor sabe, Pai querido, o que ela necessita, Senhor. Tu conheces a necessidade, Senhor. Deus. Tu conheces, Senhor Deus, tudo aquilo que passa no coração, na mente. O Senhor pode nessa noite, Senhor, intervir, Senhor Deus, sobre a vida dela, Senhor, trazendo vitória, Senhor Deus, sobre a vida dela. No nome do Senhor Jesus. Que o Senhor abençoe os irmãos que estiveram conosco, Senhor. Sim, nessa Deus. pregação, Senhor, nessa noite. Que o Senhor abençoe a vida da Sandra, do Davi, da Lavínia. Que o Senhor entre em cada casa, Senhor, do evangelista. Em nome de Jesus, da Silvia, poderoso. Da Vitória, do Daniel, da irmã Alice, da Jenny, do Gustavo,
ó Pai querido, do Benjamin, Senhor. Sim, Deus. Que o Senhor abençoe a vida do pastor Mark, da sua esposa, Senhor Deus, da irmã Débora, dos filhos. Que o Senhor abençoe e alcance toda a família, Senhor. Em nome de Jesus. Do Felipe, da Marilyn, da Ágata, Senhor. Poderoso. Está, Senhor Deus, já quase para nascer. Mão Que o Senhor estenda as tuas Senhor. mãos, que o Senhor prepare, ó Pai querido, o tempo, Em Senhor, nome de oportuno, Jesus. Senhor, no nome de Jesus. Pastora Lira, sua família, Senhor. Em nome de Jesus, a Fátima Abreu, a Cibele, a Luane, Viviane, Ana Clara, Senhor. O Vandinho, Senhor, Ana Lívia. Visite, Senhor, toda essa Deus. família. O irmão Júnior, Clamamos Senhor. a Ti, A irmã Senhor. Érica, a Maria. Teu socorro, a Sandra, Senhor. Senhor. O meu sogro, que o Senhor entre nessa casa, que o Senhor, ó Pai querido, venha trazer vitória, no nome de Jesus, sobre a vida da Ana Beatriz, do João Gabriel, que o Senhor coloque as tuas mãos, Senhor Deus, sobre a vida da Dona Cida, alcance, Senhor Deus, a vida deles, Senhor, no nome de Jesus. Sobre a Pai querida, a vida da Ana Paula Ferreira, alcance ela nessa noite, sobre a vida da Célia Silva, da Dolores, da minha tia Dolores, Senhor, da Cátia, do Mateus, da Elô, alcance eles, Senhor, seja com eles, em nome de Jesus. Milagre, Venha Senhor. sobre a vida, Pai querido, da Rafaela Vitória, Em nome de vida, Jesus. Senhor Deus, do meu tio José Mauro, da minha tia Alvair, da minha tia Aninha, Senhor, do meu tio Luiz, do Rodrigo, Sim, da minha Deus. avó, do Bruno, Senhor, do Victor. Em Alcança nome de eles, põe as tuas Jesus. mãos, Senhor Deus, sobre a vida deles, no nome de Jesus. Visita, Senhor Deus, o pastor Gabriel, Senhor, em nome de Jesus. Pastora Lúcia, Senhor. Rael, Toda a sua família, Fabiana, alcança, Senhor, visita a Fabiana Ó, também, gestação, nessa Senhor. noite, Biel, Senhor. Sua Ó, gestação, Pai, que o Senhor venha, Pai querido, Senhor, cuidando da Michael, vida que está deles, vindo, Senhor. Em nome de Jesus, a diaconisa Zeni, presbítero Giovanni, Sim, toda a sua Deus. casa, toda a sua família, Em nome seus de filhos, Jesus. seus netos, Senhor, em nome de Jesus. Ó, Deus Missionária opera. Lindaura Pires, Senhor. Acompanhe ela, Senhor. Ajude ela, sustente ela, Senhor, em nome, de Jesus. Sobre a vida da Tamires, do pastor Weber, dos seus filhos, Senhor. Alcance eles, Senhor Deus, e dê vitória, Senhor Deus, a eles. Em nome de Jesus, Senhor. Abençoa, Senhor Deus, a vida da Paula Américo, toda a sua família. Alcance seus filhos. Alcance, Senhor Deus, o pastor nome de Jesus. Alcance, Senhor Deus, a Neia. Alcance, Senhor Deus, seus filhos, Senhor. Coloca as tuas mãos, Senhor Deus, sobre a vida deles. Oh, Deus, sobre a vida opera, do Constâncio Jesus, Celino. opera, Senhor. Abre porta de emprego, Senhor. Provê, Senhor Deus, sobre a vida deles, Senhor Deus, o alimento, o sustento. Em nome de Jesus, Lidinéia Oliveira, que o Senhor seja com ela. Que o Senhor ajude a Sula Lia Barbosa, Senhor. Alcance ela, Senhor, as necessidades. Alcance as filhas, os netos, Senhor. Dê vitória, Senhor Deus, a ela, em nome de Jesus. Pastor Wilson Mariano, Priscila Lopes, Gabriel Campos. Senhor, visite todos eles. Alcança, Senhor, a vida dos teus filhos. Venha, Deus, suprir, Senhor, toda necessidade, Senhor. Acampa os teus anjos, Senhor, sobre a vida deles, Senhor. Ajude, Senhor. Em nome de Jesus. Repreenda toda, Pai querido, perseguição, Senhor, contra a vida deles, Senhor. Sustenta eles, meu Deus. Em nome de Jesus. Sobre a vida da missionária Jandira, Senhor. Seja com ela, Senhor. Sustente, cuide dela, Senhor. Em nome de Jesus, meu Deus. Venha, Pai querido, sobre a vida, Senhor, da Débora Ellen, Senhor, que é a esposa do pastor Mark, Senhor. Alcança, Senhor, toda essa família no nome de Jesus. Pastora Nádia, Senhor. Alcance, Senhor Deus, a pastora Nádia, o pastor Ronaldo. Alcance, Senhor Deus, o Guilherme, Senhor. A Letícia, Senhor, os netos, Senhor. Seja com eles. Dê vitória, sustente eles, Senhor Deus, no nome de Jesus. Em nome de Jesus. Benedita Graça, Noêmia Lopes, Senhor. Ó, Pai querido, em nome de Jesus. Alcança, Senhor Deus, a vida da irmã Neuza Silva, Senhor. Seja com ela, sustente, Senhor. Coloca, Senhor Deus, as tuas mãos, Senhor Deus, sobre a vida dela. Venha, Senhor Deus, acampando teus anjos, trazendo saúde, restaurando, Senhor. Em nome de Jesus. A vida da Zilda Maria. Da Má Silva, Senhor. Coloca as tuas mãos sobre a vida do Alex. Venha proteger. Acampa teus anjos, Senhor, sobre a vida dos teus filhos.
Dê vitória, Senhor. Sustenta, Senhor. Em nome de Jesus. Venha, Senhor Deus, trazendo, Senhor, sobre a vida deles a tua paz, a tua proteção. Oh, Deus poderoso. Que toda a opressão, que toda a perseguição, que toda a luta, Senhor, que eles têm enfrentado, que o Senhor venha trazendo vitória. Em nome de Que o Senhor venha trazendo ajuste, Senhor. Que o Senhor venha também trazendo constrangimento. Que o Senhor também venha trazendo arrependimento, Senhor. E que se dentre os nomes aqui citados, Senhor, existe algum, Senhor, que estiver com a fé abalada. Existir algum, Senhor Deus, que não está mais caminhando contigo. Que o Senhor, ó Pai, nessa noite, venha trazer, Senhor, o constrangimento e que eles se voltem a Ti, Senhor, enquanto ainda é tempo, Senhor. E que eles possam cumprir todo o voto, Senhor, que tiverem feito a Ti, para que assim, Senhor, possam viver a paz e as promessas que o Senhor, ó Pai, tem prometido à vida deles. Abençoa a vida da Lília Damasceno também, Senhor, nessa noite, no nome de Jesus. Assim nós te louvamos, Pai. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que Deus abençoe sua vida. Seja abençoado no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Amém, queridos? Louvado seja o nome do Senhor. Fique com essa palavra, viu? Fique com essa palavra. Deus venha trabalhar no teu coração. Que possamos aprender uma lição de tudo isso. Para termos uma vida melhor, agradável na presença do Senhor. Em sinceridade. Sinceridade. Andamos em sinceridade. Para não sermos reprovados. A tribo de Efraim, naquele momento, ela foi julgada pelos gileaditas através da vida de Jefté, por causa da desobediência, da rebeldia, por causa da vaidade. Por causa da vaidade. O próprio Senhor deu condição para Jefté acabar com o povo. 42 mil morreram por causa de, insensatez. Vamos ser sensatos, organizados, equilibrados na presença do Senhor. Porque eu acredito que vivíamos isso antes, né? Mas agora vamos viver uma nova fase, uma nova história, né? Uma nova oportunidade para fazermos a obra sem picuinha, sem vaidade, sem competição. Vamos ganhar alma para Jesus, né? Nós vimos muitas coisas nesses últimos anos, né? Era um desespero para arrancar um membro da igreja do outro e levar para a igreja. E aquele negócio era um perigo. Deus vê tudo. Deus traz o ajuste para que possamos ser pessoas melhores, né? Depois a tribo de Efraim continuou sendo tribo, né, de Israel, das 12 tribos, né? Mas naquele período, naquele momento, Gileade, né? O povo de Gileade foi usado para trazer sentença para os irmãos de Efraim, sabe? E aí isso trouxe uma dificuldade que morreu muitas pessoas. E sempre morre alguns, né? Inocentes por meio, né? Então vamos buscar a estar fazendo a vontade de Deus, servindo a Deus de verdade, sem brincadeira, né? Agora nós temos que aprender que não é momento de brincar mais, não é momento de querer fazer as coisas de qualquer maneira, servir a Deus de qualquer maneira, né? Mas nós podemos ver, né, que Deus, ele tem controle sobre todas as coisas, o ajuste dele é poderoso. Quando ele aperta o cinto, né, é forte, né? É forte. Então, irmãos, vamos buscar mesmo, né, ser pessoas melhores, né, mais agradáveis. Vamos ouvir mais, sabe? Se colocar no lugar do irmão, da pessoa, né? E não ter o irmão de outra igreja, né, como o nosso inimigo, de jeito nenhum. Somos irmãos. Existe só uma igreja lá no céu, sabe? Não existe um monte de placa, não. Igual, né, a gente vê. Deus permite certas coisas, né? Mas a vontade perfeita do Senhor não é essa. Essa é permissiva, viu?
mas a perfeita do Senhor é outra. Tanto que lá no céu não vai ter repartição. Aqui vai ficar uns outros. O Senhor falou que Ele comprou, né, o povo de tudo quanto é tipo, de tudo quanto é língua, tribo, Aleluia. nação, tudo com o sangue dele, né? O sangue precioso foi dele. O branco, o negro, o índio, o grande, o pequeno, o gordo, o magro, Aleluia. tudo foi pago com o mesmo sangue, não foi sangue diferente não, o mesmo sangue. E vamos morar tudo no céu, né? Então é momento da gente acordar e parar de brincar. Não é momento de brincar não, vamos fazer a obra do Senhor com seriedade. Porque o Senhor, Ele sempre tem levantado, né? Homens dispostos, corajosos, colocando destino nas pessoas, sabe? Fazendo julgamento. É filho da prostituta, veio de lá, veio não sei o quê. Irmãos, né? Vamos ser usados por Deus e fazer aquilo que Deus está mandando, né? Não falar aquilo. Eu falo até um pouco aqui, mas depois eu falo o que eu penso, não. Vamos deixar Deus entrar nas nossas faculdades mentais, sabe? Deixar Deus agir. E aquilo que é nosso pensamento, nosso achismo, sabe? As nossas vontades, que isso seja removido, que a gente venha ter o caráter de Cristo, sabe? Buscar essa excelência, né? Não vamos conseguir a perfeição, mas eu tenho que buscar a excelência. Eu tenho que ser um crente excelente, obreiro aprovado, que maneja bem a palavra, que conheça, que tem intimidade com Deus, experiência com Ele, né? Eu tenho que buscar isso. Se o outro não tem, vamos ter misericórdia, né? Vamos, né, ajudar, não pisar na cabeça com a pessoa acabar de fundar. Não, nós vamos fazer conforme Deus tem orientado. Amém, queridos? Louvado seja o nome do Senhor pela tua vida, viu? Amandinho vai cantar para a gente terminar. 21 horas e 37 minutos. Simplesmente a tua paz de Jesus. Amém. Amém. Ai, que da galoa, se chuloa, tem que pobre. Chuloa, tem que pobre. O anjo de Pedro, tem que querer que faça. De responder, me dá uma besta pra ver subir. Me dá uma besta pra ver subir. Vai que de fogo aí! Me dá uma besta pra beijar subir. Me dá uma besta pra beijar subir. Ai, tudo lá, ele só subir. Ai, tudo lá, ele só subir. O anjo de perguntou, o que queres que eu te faça? Eu pude responder, me dá uma besta pra beijar subir. Me dá uma besta pra depois subir. Me dá uma peça 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 pra depois subir. Amém. Hoje à noite é a oração, não pede. A oração de madrugada. Tá tipo aqui. Aleluia. Fiquem com Deus. Deus abençoe. Deus abençoe a todos Olá. os irmãos. Ajude aí, compartilhe.